Olá, escriba, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Bienal do Rio, que aconteceu agora esse final de semana, e vou falar também sobre o meu vício por livros. Estou falando da Bienal de 2023. Bom, eu estive na Bienal nesse final de semana e eu cheguei a uma conclusão. Esse evento não é mais para mim. E eu falo isso com muita tristeza. É uma pena. É porque eu acho que para quem lê muito, né, e compra muitos livros, a Bienal acaba sendo um local imenso com ofertas para a gente comprar livros que vão ser lidos ao longo de muitos anos. Muitos livros e muitos anos. Eu tentei ir no dia do feriado, né? Foi dia 7 de setembro, tentei ir nesse dia, mas eu fui à tarde e tinha um engarrafamento enorme. E aí, para chegar no estacionamento, eu calculei assim uns 20 minutos, estava dando pelo aplicativo, né, que ia demorar mais ou menos uns 20 minutos. Aí pensei, mais 20 minutos para a gente conseguir entrar. Na verdade, mais 20 minutos procurando vaga, mais 20 minutos para entrar. Então, botei, bom, daqui a uma hora eu entro lá, na Bienal. E vai estar cheio, porque todo esse pessoal que está aqui fora vai entrar. E aí a gente acabou desistindo desse dia e decidimos que voltaríamos no dia seguinte, na sexta-feira, dia 8, e foi o que a gente fez. E deu super certo. A gente chegou bem cedinho e conseguimos entrar. E a gente chegou logo depois da abertura dos portões, então ainda estava assim, não vou dizer vazio, mas estava bem fácil de entrar, uma fila pequena, foi tranquilo. Mas rapidamente ficou cheio, bem rápido. Mas nesse horário a gente conseguiu achar vaga rápido, então foi relativamente tranquilo. E aí por 2 horas, mais ou menos, a gente teve um certo sossego, uma certa tranquilidade em olhar com calma os estandes, né? A gente até desenhou uma estratégia, né? Vamos primeiro nesse pavilhão, depois a gente vai naquele, depois naquele. E, claro, quando a gente chegou no último, a gente já estava bem cansado. E aí a gente viu que tinha algumas boas ofertas de livros, só que a possibilidade de assistir a um debate, ela remete a uma outra espera, porque você tem que ficar na fila, aguardando, não é uma coisa que você bota o nome e volta na hora. Você acaba tendo que escolher entre andar na Bienal ou ficar na fila para assistir aquele autor ou aqueles autores que te interessam. Então, tem que meio que ver se realmente é isso que a gente quer. Se a gente quer aproveitar e visitar os estandes. Esse ano eu achei que tinha pouca interatividade, muita promoção. Tinha muitos livros baratos, muitos livros bons, que às vezes a gente vê promoção de livro que não é bem aquilo que a gente quer. Eu achei que esse ano os livros estavam bem interessantes e a um preço também bem interessante. Mas aí tem o outro lado, né? Para quem paga inteira no ingresso e um estacionamento de R$ 30, talvez não compense. E o evento por si só, eu acho que ele devia ser atrativo. O evento, não os valores dos livros. Eu acho que estar na Bienal deveria ser interessante, porque promoção você às vezes até acha na internet. E eu acho que o importante ali é promover o livro. É uma festa do livro, na minha opinião. Bom, e aí, para quem, como eu, visita livrarias com uma boa regularidade, eu acho que não passa uma semana sem que eu entre numa livraria. Eu acho que eu entro numa livraria pelo menos uma vez na semana. Não digo que eu compro uma vez por semana livros, mas eu estou sempre entrando em livrarias, estou sempre olhando o que tem de novidade, conversando com os livreiros, que eu adoro, acho uma delícia, eles sempre têm novidades e a interatividade com eles eu acho sensacional. Então, assim, para quem visita, para quem tem o hábito de frequentar a livraria e os eventos da livraria, a Bienal acaba virando um lugar superlotado, um lugar cheio demais. E é longe, porque ele é no meio de um lugar que não tem muita coisa e é caro. Então, assim, eu fui com mais uma pessoa, né?
E a gente não aguentou ficar mais do que 2 horas e meia. E para quem deseja passar o dia inteiro e pensa em comer por lá, aí a decepção é ainda maior. Porque come-se mal, de uma maneira desconfortável e caro. Porque assim, você não tem um lugar legal para sentar, não é aprazível. Eu achei até que esse ano as comidas não estavam absurdamente caras, mas estavam caras. E não é gostoso, sabe? É no meio do zum, zum, zum. Então, não é um lugar tranquilo. E não é um lugar que você pode sentar, comer e ler, por exemplo. Poderia ser também. E aí eu coloco uma pergunta aqui para vocês que eu vou tentar responder, mas adoraria que vocês depois respondessem nos comentários. Qual é o objetivo da Bienal? Qual é o real objetivo da Bienal? Bom, eu então vou dar a minha opinião. Eu não estou dizendo que esse é o certo, que é isso que os editores pensam, os autores em geral. É a minha opinião. Então eu acho que hoje a Bienal atua muito mais como uma ode ao livro. Festejar o livro. Eu acho que assim, estar num ambiente com tantos leitores ávidos por novidades faz com que a gente compre mais. A gente vê aquelas pessoas comprando, a gente se estimula. E aí, de posse dessas novas aquisições, nada melhor que um dia frio e um bom lugar para ler um livro depois da Bienal. E aí, dessa maneira, talvez essa tenha sido realmente a minha última visita à Bienal como leitora. É muito triste dizer isso, porque eu gosto de estar em todos os lugares onde os livros estão. E principalmente quando eles são as estrelas do evento. Eu acho isso sensacional, a gente colocar o livro como a estrela principal, né? E os autores também, né? Na sequência, os autores, as editoras e todo mundo que faz com que o livro chegue na prateleira da nossa casa, na prateleira da livraria e depois na nossa prateleira de casa, nas nossas mãos, depois do nosso coração. Então eu fico triste de pensar isso agora, né, de que eu talvez não vá mais numa Bienal como leitora. Mas eu ainda espero mudar de ideia até a próxima, que vai ser até a Bienal de São Paulo, que é no ano que vem. Sim, de vez em quando eu frequento a Bienal de São Paulo, sempre que eu tenho oportunidade. Esse ano eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia comprar nada. Assim, eu não vou comprar nada, vai só olhar, vai só folhear, vai só conversar. E eu me segurei até onde deu, porque teve uma hora que eu vi um livro que eu queria muito comprar e eu via sendo vendido por 1/3 do valor que é vendido na livraria. Aí eu falei, gente, aí não vai dar, né? Porque realmente... E aí, comprando esse livro, ele ainda vinha junto com outro do mesmo autor. Então, na verdade, ele não estava por 1/3, ele estava por 1/6 do valor, né? Aí eu falei, gente... Bom, aí o famoso já que, né? Já que estou levando esses 2 livros por o preço de um, né? Menos que o preço de um, na verdade, eu vou levar mais um. Então, acabei levando 3 livros, todos do mesmo autor. E não resistia. E eu confesso que eu queria ter comprado muitos outros, de muitos outros autores. Mas eu consegui me segurar e enquanto eu pensava em comprar mais livros, eu tinha a sensação de estar ouvindo os meus aqui de casa, os que não foram lidos ainda, gritando assim, pelo amor de Deus, chega, vai para casa, você é maluca, vai para casa, já está apertado aqui a prateleira dos livros não lidos. Então deixei os livros por lá. E é sempre assim, né? Eu digo que não vou comprar, que para comprar mais um eu tenho que terminar 2, mas a velocidade de compra é absurdamente maior que a velocidade de leitura. E então essa é uma promessa que eu vou parar de fazer para mim mesma. Não consigo cumprir. Eu só vou me aconselhar a não fazer, como eu fiz dessa vez.
Porque dentro de mim tem uma que lê e tem uma que compra. E às vezes elas brigam. E esse é o único objeto, né? O livro é o único objeto que eu me permito comprar por impulso e sem ver o preço. Então, cada um tem as suas manias. E essa é uma das minhas poucas manias. Então, voltando à Bienal, o que poderia me motivar a ir nas próximas? Né? Eu também fico pensando, por que me faria ir nas próximas Bienais? Eu acho que se fosse mais fácil de chegar, mais barato, porque, gente, o estacionamento custa R$30, é muito complicado, né? Mas, mais do que assim, eu adoraria poder chegar de transporte público, num transporte que me deixasse lá dentro. Porque ir de carro também é chato. É chato você ficar no estacionamento, no engarrafamento, é chato você ficar procurando vaga. Então, se tivesse um transporte que deixasse a gente já mais próximo possível da entrada do evento em si, seria incrível, né? Você andaria pouco, você deixaria para cansar suas pernas só no evento mesmo, lá dentro. Então, isso seria perfeito. Isso ia facilitar muito a vida de quem já está com o ingresso nas mãos, né? E aí eu acho também que teriam que ter mais guichês, tanto de entrada e quanto de venda, porque isso ia desafogar para as pessoas entrarem logo. Uma outra ideia que eu fiquei pensando, tudo são ideias que eu não conversei com ninguém, não sei nem se isso é possível, tá? Mas são ideias que vieram na minha cabeça. Ideia de uma pessoa que frequenta a Bienal. Uma outra ideia, então, que eu tive foi do ingresso dar direito a algum livro. Então, por exemplo, outra ideia que eu tive aqui, que eu não sei se é possível. Cada editora tem um título, ou cada selo de uma editora ter um título, que este título, se você pegar o ingresso da Bienal e botar mais, sei lá, R$5 ou mais R$2, um valor irrisório, você compra o livro. Então é como se o livro saísse por R$2, ou pelo preço do ingresso, sabe? Você pagou inteira R$40, mais R$2, R$42. É o preço do livro? É o preço do livro. Só que você foi à Bienal também. Então, se você for pensar, valeu a pena, né? Você levou um livro para casa, um livro legal. Porque você vai ter aí de todas as editoras para escolher. Isso aí teria que ter uma parceria com as editoras, enfim. Então, são ideias que eu tive sem conversar com ninguém, sem nem saber se isso é possível. O fluxo dentro dos pavilhões também poderia ser facilitado. Como? Não sei. Mas fica um zum, fica um tumulto. Então, eu não sei de que maneira isso poderia ser melhorado. Criar horários para entrada eu acho complicado, porque às vezes a pessoa não consegue chegar no horário. As exposições agora estão com isso, né? De horário para você entrar, você compra o ingresso para aquele horário. Mas eu acho que na Bienal isso não funciona muito. Não sei, uma outra forma de tornar mais atrativo, talvez ter mais atrações em cada stand. Mas as filas também andam devagar, porque o fluxo das pessoas é grande. Então, até para ver essas atrações, né, os estandes que tinham atrações atrativos, o fluxo era muito grande, então demorava para você ficava muito tempo numa fila, né? Eu mesma não fui em muitos porque não consegui, não tive paciência de ficar numa fila. Talvez se a gente pudesse agendar a visita a cada stand, agendar essa visita e conseguir agendar mais de uma, não sei, num aplicativo em que você agendaria várias, veria as que estão mais próximas, o aplicativo, com base nesse que você agendou, sugerisse os que estão mais próximos numa ordem, eu não sei, teria que ter uma inteligência por trás para ajudar a fazer isso, né? Com tanta tecnologia disponível, eu acho que é uma pena que a gente perca tempo ainda em filas. Então, acho que a gente tinha que usar essa inteligência, essa tecnologia a nosso favor. O que eu percebi foi que os caixas estavam já ajustados, né, onde você ia pagar os livros. Eu ouvi dizer que nos primeiros dias tinha muita fila, e eu fui já para o final, e eu peguei fila grande, mas muito rápido. Assim, eu não fiquei muito tempo numa fila. Pelo tamanho da fila,
que eu poderia ter desistido, mas eu não desisti porque eu vi que estava andando rápido. Que a pessoa, quando eu fui entrar na fila, a pessoa que estava ali já estava bem mais na frente, então isso estimulou a entrar na fila e comprar o que eu queria comprar. E todo mundo quer conhecer a maioria das atrações da Bienal. E o fluxo grande acaba impactando no tempo da espera, isso é natural. Então, como melhorar isso? Acho que vai precisar de muito debate, muita conversa dos organizadores. E, além disso, uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, será que essa espera, essas filas longas, os estandes grandes, os corredores lotados de pessoas, será que isso faz parte do programa da Bienal? Talvez só eu me incomode com isso. É que, apesar de tudo, eu gosto de estar na Bienal. É um lugar gostoso de estar. É muito legal. Mas eu acho que é um esforço grande demais para ter esse encontro com os livros. Acaba que é cansativo. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso tudo que eu falei? Vocês também compram livros por impulso? Vocês também se estressam na Bienal, mas não conseguem se imaginar não indo? E vocês têm alguma sugestão para melhorar? Queria ouvir de vocês o que vocês pensam. Me conta aqui, por favor. Tá bom? Estou super curiosa. Vídeo grande dessa vez, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.